Os Nefelins eram os filhos dos anjos? O casamento que possivelmente pode ter gerado esses gigantes logo depois da vinheta. Em Gênesis 6 está um dos temas mais debatidos da Bíblia. Quem eram os filhos de Deus? E quem eram a filha dos homens? Que ao se relacionarem deram origem a gigantes, conhecido como os antigos Nefelins. Se em Gênesis 6, verso 4, esses homens estavam sobre a terra e eram conhecidos como uma raça de homens fortes, guerreiros e de grande fama, que na antiguidade eram também chamados como heróis. Em Números 13, versículo 31 ao 33, também é observado gigantes sobre a terra, e eram chamados dos filhos de Anak, na qual, quando os espias foram ver a terra de Canaã, esses homens estavam lá. Mas eles não eram diretamente os Nefelins, porque, segundo a palavra de Deus, eles foram erradicados no dilúvio. Porque o que intrigava na questão dos Nefelins era a sua paternidade. Se nós formos ver os filhos de Anak, podemos observar que eles eram filhos de homens. Mas quando olhamos Gênesis 6, aqui que está a parte intrigante. Muitos alegam que esses filhos de Deus não eram humanos. Mas isso nós vamos ver no decorrer do vídeo. Há possivelmente 3 interpretações para quem eram os filhos de Deus e quem eram as filhas dos homens. A primeira interpretação, que é a mais nova e também a que tem sido recebida com mais facilidade, é que, na verdade, esses filhos de Deus nada mais eram que governantes e nobres poderosos. Essa teoria está ganhando popularidade entre os estudiosos nos dias atuais. Isso porque descobertas arqueológicas têm apontado para que os filhos de Deus, na verdade, eram uma tratativa para reis e homens poderosos da antiguidade. O que se resume que os filhos de Deus, aqui nesse caso, na verdade, eram homens, porém homens com grande poder e autoridade, homens conquistadores que chegavam em determinados lugares e tomavam as mulheres daquele lugar, não importando a sua etnia nem o lugar. Isso porque podiam, porque segundo os estudiosos, a palavra gigantes, que traduzida é Nefelins, que quer dizer os caídos, vem da palavra Nepal, que quer dizer cair. E quando nós fazemos o uso do vocábulo usado, refere-se geralmente a ataque, a destruição, dando a entender que os gigantes que nós estamos falando, tanto os filhos de Anak, quanto os Nefelins usados pré-dilúvio, na verdade eram homens de grande estatura, porém homens não tinham relacionamento sobrenatural entre eles. E daqui em diante, o assunto fica ainda mais curioso. Por isso eu quero te convidar a deixar o seu like e, se gostar do canal e do conteúdo, não esqueça de se inscrever para acompanhar mais assuntos como esse. A segunda teoria vai dizer que os filhos de Deus eram os filhos de Sete e as filhas dos homens eram as filhas de Caim, ambos os filhos de Adão. Com isso, o pecado atribuído a eles seria a questão da mistura interracial entre os filhos de Deus, que eram os filhos de Sete, ou os descendentes de Sete, juntamente com as filhas de Caim. Porém, temos um problema ao tentar explicar como que seres humanos, porque eles eram seres humanos, tiveram filhos tão aversos à sua natureza. Mesmo que diante de Deus um fosse escolhido como filho e o outro rejeitado, ainda assim, a sua união, como poderia criar seres que a própria Bíblia diz que eles eram violentos, eram homens conquistadores em que tinham sobre si habilidades anormais? E como seriam gigantes? O que fica claro para nós é que não eram homens com habilidades comuns. Esses homens que geraram, eles chegaram a ser conhecidos como heróis, homens vitoriosos, homens de grande habilidade e de grande tamanho também. Tinham uma grande estatura. Então fica um pouco difícil de entender essa visão simplesmente ao olhar a teoria. Essa por muito tempo é a mais debatida e é a que muitos acreditam até hoje, porque há muitas referências que ligam os filhos de Deus a anjos e as filhas dos homens como seres humanos. Porém, anjos caídos, anjos que foram expulsos por causa de suas práticas.
Isso nós vamos ver em Judas, capítulo de número 1, versículos 6 e 7, que diz assim: "E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, preso com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade da relação sexual antinatural. Estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo." Então o que fica claro é que Deus os castiga, os prende. Esses anjos estão presos por causa de um ato que foi feito lá no começo. E a pergunta é, nós estamos falando de filhos, não de anjos, são os filhos de Deus. O que tem a ver a anjos com isso? O problema é que esse versículo de Judas faz uma outra ligação, que é com Jó, capítulo de número 1, versículos 6 e 12, 6 ao 12, que diz que os filhos de Deus ali eram Lohim, um substantivo masculino plural que significa Deus, porém, nesse caso, Deus é o que estava lá. Então, Lohim não pode ser usado para a pessoa de Deus nesse momento. O segundo, Lohim pode ser usado para juízes. Porém, os homens não podem estar lá, porque essa reunião de Jó está acontecendo no céu e não na terra. Então, se a palavra Lohim não pode ser usado para Deus, porque Deus é o que estava recebendo, não pode ser usado para juízes, porque juízes são homens, lá o único juiz é Deus. Não pode ser usado para deuses, porque há um único Deus. Então só restou Lohim para anjo. Então Jó está falando que aqueles seres que estavam lá como filhos de Deus eram anjos. Mas se, caso fossem anjos realmente, o que nós vamos fazer com Mateus capítulo de número 22, versículo 30? Quando o próprio Deus fala para os seus discípulos que nos céus nós seremos como os anjos, não casaremos nem daremos a casamento. Talvez essa é a minha opinião. A questão não seja que eles não podiam se transfigurar em homens e se relacionar com as filhas dos homens. A verdade é que talvez eles não podiam por uma proibição. E é justamente o que os anjos fazem em Judas e são presos. A questão é por que não mais vimos esses acontecimentos, não vimos mais gigantes dessas proporções, por dois motivos. Esses anjos que praticaram isso, esses anjos caídos que vieram e fizeram esse tipo de prática, eles já estão condenados, estão presos aguardando o seu juízo. Já aqueles nefelins, aqueles grandes gigantes, eles não puderam se proliferar, porque lembre-se, eles foram erradicados no grande dilúvio de Noé. Então, se os nefelins foram erradicados lá no grande dilúvio, por que depois dos nefelins ainda vimos gigantes, como os filhos de Anak, como falamos, como o Golias, aquele que foi derrubado pelo menino Davi? Talvez só pode ter ocorrido uma mutação genética, que algumas dessas raças saíram um pouco maiores, saíram com estaturas maiores, mas que não há nenhuma ação divina ou sobrenatural sobre esses gigantes que são falados tanto no tempo da conquista de Canaã, quanto até mesmo quando se trata do Golias, o gigante que Davi matou. Então fica claro que aqueles primeiros gigantes, eles sim tinham uma natureza diferente, mas os outros não, meramente eram humanos. Tanto que o próprio Deus sentiu-se na necessidade não só de destruir Sodoma e Gomorra, como destruir esses gigantes lá no passado. Se você gostou do canal, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e vai lá inscrever-se, se torne membro do canal, se inscreva no canal e toda semana nós temos um vídeo novo. Te aguardo no próximo capítulo.